Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem e bem-vindas a mais um episódio de Mulheres na Arte. Hoje a gente vai falar sobre mulheres na arte medieval, que é um período onde a representação feminina foi profundamente influenciada pela religião, por uma visão cristã eurocêntrica do mundo, onde a imagem da mulher nesse contexto está dividida entre duas figuras, que até hoje de certa maneira, existe essa repetição, vamos dizer assim, de valores entre Marias e Marias Madalenas, entre santas, virgens e madonas. E como essas imagens moldam a visão sobre o feminino na Idade Média? A gente vai explorar juntas as madonas e as santas desta arte medieval. A influência do cristianismo na arte. Coloquei alguns trechinhos que eu gosto mais, tipo Lucas, Mateus, mas é puramente temático. Bom, com a ascensão do cristianismo, a arte medieval foi dominada por representações religiosas. A igreja era a principal patrona das artes e influenciava diretamente o tema, cores, estilos e possibilidade de uso de materiais, principalmente. Então, quando a gente vê todo esse azul, todo vermelho usado nessas artes, é exatamente porque a igreja detinha todo este valor monetário. Para se conseguir um azul nessa época, era extremamente difícil. Normalmente é feito por lápis lazuli, a qual é um minério que na época também se vendia para algumas medicinas. Diga-se de passagem, os artistas compravam boa parte dos seus materiais em farmácias. Sim, gente. Não existia essa ideia de loja de material artístico. Era comprado juntamente às farmácias. Então, existia um problema, sim, de escassez de recurso. E, assim, não fazia distinção. Quem chegava primeiro conseguia obter este recurso. Então, muitas vezes, o lápis lazuli era tão caro quanto o próprio ouro. Voltando, desculpe. A igreja era a principal patrona. A mulher, nesse contexto, era vista como um símbolo de virtude e devoção ou como uma pecadora, redimida pela fé. Então a gente tem aquela mudança também da mulher, assim, a mulher desnuda normalmente, ou ela está sendo santificada ou ela está sendo expulsa do paraíso. A Virgem Maria na arte medieval, a imagem suprema da mulher beatificada, ela se torna a principal referência do feminino na arte medieval. Ela é retratada como uma mãe piedosa, intercessora entre os homens e Deus. É um modelo de pureza, submissão, como se a virgindade fosse uma grande virtude. Atualmente ainda tem essa ideia de virgindade como uma grande virtude, como uma grande. Como se tivesse uma personalidade casta e pura, mas ao longo dessa série a gente conversa mais sobre este tema. As chamadas madonas aparecem em diversas formas, desde ícones bizantinos com traços rígidos e expressões solenes,
Até porque em dado momento na arte bizantina, a gente não tem tão bem formada essa ideia de luz e sombra e de tridimensionalidade. São figuras mais chapadas, são figuras a qual fica muito mais perto de um bidimensional do que um tridimensional. Até por conta do medium, né, do que era aplicado. Normalmente era têmpera. E têmpera é completamente diferente do que é uma tinta a óleo, do que é uma tinta, do que é, por exemplo, um desenho a carvão, porque quando você usa têmpera, você tem pouquíssimo tempo para agir, vamos dizer assim. Então, os desenhos eram mais rudimentares mesmo no bizantino. Até as representações góticas que trouxeram um olhar mais humano e emocional para Maria. Mas este daqui, por exemplo, ele é bizantino, tá? As santas e o sofrimento na arte. Porque você precisa de um sofrimento dentro da Igreja Católica para que você também seja virtuoso, né? Além de Maria, a Virgem Maria, na Idade Média, também exaltou a figura de santas. Muitas vezes eram mártires que sofreram perseguições, mantendo-se firme na sua fé. Suas imagens na arte medieval sempre foi muito mais carregado com simbolismo, como coroas, palmas do martírio, instrumentos de tortura. Então, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui é Santa Ágata, segurando os seios em uma bandeja, representando o seu martírio. Se vocês derem um Google na história de Santa Ágata, a gente vai falar assim: meu Deus do céu. Difícil, bem difícil. Mulheres nobres e o financiamento da arte. Agora é legal. Embora a maior parte da arte medieval fosse dominada pelos homens, obviamente, algumas mulheres tiveram um papel fundamental como matronas ou até mesmo artistas. Foram esquecidas? Foram apagadas? Com certeza. Mas houveram sim. São os primeiros resquícios agora de mulheres fazendo encomendas. Mulheres nobres financiavam igrejas, conventos, enquanto algumas monjas produziam também algum tipo de arte, né, como ilustração ou os próprios manuscritos. Diga-se de passagem, essa imagem aqui é a Rainha Eleonor, da Aquitânia. Agora a gente chega do medieval ao renascimento. Então a gente sai de uma Europa da Baixa Idade Média arcaica e a gente chega num pouco mais de beleza, um pouco mais de requinte em questão pictórica. Nos séculos finais da Idade Média, vemos uma transição para o Renascimento. A figura feminina começa a ganhar novas expressões, com mais realismo, mais movimento, como podemos notar nas obras do Franangelico e do Filippo Lippi, desculpe, gente. A arte medieval molda profundamente a visão do feminino na arte. Então a gente sai de uma antiguidade onde nós exaltamos, né, a figura feminina em seus maiores atributos, fertilidade, deusas, né, deidades. E nós chegamos aqui como você só pode ser colocada como deidade, colocada num patamar de sublime
a partir do seu sofrimento. E a gente carrega isso, principalmente por se tratar, né, do Brasil, um país extremamente católico. Associa a mulher à pureza, à maternidade, ao sacrifício. A questão do gestar e a questão do da concepção, ela é um sofrimento, querendo ou não. Mas esse sofrimento se traduz em algo divino, né, que é a beleza da criação. Então, isso foi muito sedimentado dentro de uma lógica medieval. E essa representação influenciou séculos de produção artística e ainda ressoa na cultura visual contemporânea, como eu tinha dito. Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui em mais um episódio de Mulheres na Arte. Não esqueça de seguir o canal aqui do Afrodite YouTube, do Templo Afrodite, e seguir também no nosso querido Afrodite Podcast. Espero que tenham gostado e no próximo episódio vamos para o renascimento, a mulher como musa. Espero vê-las em breve. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.